Agora, outras falhas do contratante. Olha o item 15 aí. Falha do contratante em prover acesso a caminhos. Recentemente teve um projeto no ramo da mineração, no norte do Brasil, que as obras estavam a cargo de várias empreiteiras, o lugar ficava a alguns quilômetros, algumas dezenas de quilômetros da região mais próxima, da cidade mais próxima. E para ter acesso ao local das obras, como passariam várias empresas pelo mesmo acesso, então uma não teria como assumir, porque as outras usariam o caminho, o acesso. O cliente então falou o seguinte: não, eu vou dar manutenção nesse acesso. Só que ele não conseguiu fazer isso. Esse acesso ficou intransitável. Você gastava 4 horas para andar 70 quilômetros. Perda de produtividade terrível. Os equipamentos davam defeito. Os carros, os ônibus, um acesso muito ruim. Estragavam. A gente passava pela estrada, estava cheio de equipamento estragado na beira da estrada. Ônibus, carro, porque era uma povoação bastante distante, até chegar peça, até ir manutenção. Ou pode ser uma muito mais sutil. Pode ser uma planta industrial que eu estou fazendo uma determinada obra e o cliente me faz entrar por a portaria que ele me disponibiliza para eu entrar com os meus operários, é uma portaria distante da frente de serviço. E aí os meus operários gastam ali meia hora para caminhar da portaria até a frente de serviço. Algumas atividades, como por exemplo a mineração de ouro, tem controle rigoroso sobre a entrada de pessoas. Isso também não podem entrar todos os homens de uma única vez na obra. Isso gera atrasos, extensão de prazo, gera improdutividade, gera ociosidade, todos aqueles eventos, efeitos, consequências que nós falamos ali. Interferências é o item 16, falha do contratante em prover acesso ao local dos trabalhos, interferências. Você começa uma escavação, aparece uma rede de fibra ótica. E agora? Chama o dono dessa fibra ótica. A quem que é? A empresa CLO. Tá? Então vamos atrás da empresa CLO. A empresa CLO vai pedir 30 dias para remover a interferência. Nossa, 30 dias? Então, enquanto isso, o que nós vamos fazer? Vamos para outra frente, vamos relocar, vamos ver o que dá para fazer. Perda de produtividade, perda da sequência, impacto sobre o programa, etc. Atraso do contratante em resolver informações e dúvidas. É o item 17. Só voltando um pouquinho, as interferências, eu falei de uma interferência física, mas pode ser uma interferência operacional. Eu estou com meus homens ali prontos para entrar numa área, por exemplo, se for uma área industrial, ou se for uma escola, ou se for uma fábrica, sei lá o quê. E aí você vai entrar e diz, não, hoje não pode, que hoje nós temos uma tarefa crítica. Pode ser uma ferrovia. Eu estou programando a substituição de dormentes. Ele diz que não, hoje você não pode fazer esse trabalho, porque a siderúrgica A, B ou C. Ou pode ser mais uma infinidade de interferências. Infinidade de informações e dúvidas do contratante. Esclarecer informações e dúvidas. Por exemplo, o contratante tem uma dúvida de projeto. O contratado, perdão, tem uma dúvida de projeto. Ele solicita ao contratante um esclarecimento e o contratante diz o seguinte: tá bom, vou esclarecer. Só que ele tem que consultar o projetista, isso demora, atrasa a obra, etc. Atrás do contratante está a carta de intenção e autorização de início. Isso, no nosso último encontro, nós falamos bastante. Isso tem efeitos terríveis, né? Porque também pode empurrar as obras para o período chuvoso, pode causar ociosidade, pode causar aumento de preços de insumos. Olha que interessante, como? Eu firmei o contrato em 1º de fevereiro. Ele só me emitiu a ordem de serviço em 1º de dezembro. Só que o dissídio foi em novembro. Então, quando eu for começar a obra, minha mão de obra já vai estar com salários mais altos. Por quê? Porque ele emitiu ordem de serviço com atraso.
Atraso do contratante, permissões e licenças. O cliente não tem licença ambiental. Ele emite a ordem de serviço em dia. Tudo bem. Ah, vamos começar. Ah, não, mas você não pode começar os trabalhos. Você tem que primeiro realizar as condicionantes ambientais. O que são condicionantes ambientais? Quando uma empresa, o governo, um órgão qualquer, DENIT, sei lá, ou qualquer empresa consegue a licença para o empreendimento, ele tem que realizar certas condicionantes. Plantar não sei quantos mil árvores, fazer a rede de esgoto da cidade próxima. E aí o cliente, então, emite a ordem de serviço. Quando eu vou iniciar os trabalhos, você tem que executar as condicionantes. Eu falei, nossa, mas que condicionante? Ele vai me entregar uma lista imensa. Isso não, mas isso não é meu escopo. Isso não, então, você espera que eu vou resolver. São impactos. Pode ser coisa também muito mais óbvia, muito mais evidente. Uma não desapropriação. Nós tivemos um problema com isso aí agora recente, falado aos quatro ventos, né? De ferrovias do Estado que não avançaram 1 metro sequer, porque as áreas não estavam desapropriadas. As obras de mobilidade para a Copa do Mundo 2014, os VLTs, os BRTs, os corredores metropolitanos, os monotrilhos, foram muito impactados por atraso de licenças, atrasos de desapropriação. O item 20, atraso do contratante, aprovação de desenhos. Para isso acontecer, obviamente, o desenho tem que ser do contratado. Entrega o desenho para o contratante, ele demora para aprovar, não retorna, ou rejeita por um motivo fútil, por exemplo, um erro de carimbo. Ah, mas está errado, tem que rejeitar. Tem que rejeitar, não tem dúvida disso não. Mas ele pode rejeitar aprovar com comentários. Aprovar com retificações. Para quê? Para liberar aquele projeto para execução, se não for um erro grave, se não for uma correção grave. Ele pode aprovar com ressalvas ou aprovar com comentários. Mas muitos contratantes preferem reprovar o desenho. E isso causa também atrasos terríveis. Bom, tudo isso que eu estou falando tem que passar por documentação, né, gente? Para eu provar que houve um atraso na aprovação de desenho, eu tenho que provar a data que eu entreguei o desenho, a data que eu precisava do desenho e a data que o desenho chegou aprovado. A data que eu entreguei o desenho, eu tenho que fazer uma GRD, uma guia de remessa de documentos, como comumente usado o termo, ou uma carta entregando desenho. A data que eu preciso do desenho, qual que é? Eu posso documentar, estamos enviando em anexo o desenho número tal, e necessitamos da sua aprovação até o dia X. Ou eu não preciso fazer isso, porque eu tenho no cronograma físico-financeiro a data que eu vou iniciar o trabalho concernente àquele desenho. Então, às vezes, é um registro que não precisa ser feito, porque esse tipo de registro incomoda o cliente. Mas o ideal é se registrar. O ideal dos ideais é que no contrato contém uma cláusula ou nos anexos uma especificação dizendo qual o prazo que o cliente tem para aprovação de desenhos. São só 35 itens, é o último slide desse tema. O 21º evento é o atraso do contratante em fornecer os desenhos quando o desenho é dele. Ele não fornece o desenho. Ou chega todo dia com um desenho diferente. Ah, eu esqueci esse complemento aqui. Ah, tem mais esse complemento. Como que resolve isso? É preciso ter uma lista mestra de projetos, uma LMT ou LMDE, lista mestra de documentos de engenharia, ou LMD, ou lista mestra de documentos, ou uma ID, ou uma RD, tem centenas de nomes, em que ele vai me falar todos os projetos que vão ser entregues. Qualquer projetista, por mais medíocre que ele seja, ele tem condição de fornecer isso para o contratante, e o contratante tem que fornecer isso para o contratado. E a partir daí ele vai me falando a data que ele planeja entregar os projetos.
Não precisa necessariamente ele me informar essa data. Por quê? Porque eu já tenho um cronograma executivo das obras, ele tem que me entregar o desenho suficiente para eu fazer aquela obra, ou seja, antes do início de cada frente. Se eu vou fazer a alvenaria do primeiro pavimento, ou a alvenaria do prédio do laminador, ou a alvenaria do prédio A, do prédio B, do prédio C, ele tem que me entregar o projeto antes da data que está previsto no cronograma de contrato começar aquela alvenaria. Mas o ideal seria o quê? Na teoria, eu mandar uma carta para o cliente falando para ele a data que eu preciso receber cada desenho. E quando ele me entregar, eu protocolar o recebimento desse desenho para eu ter o comprovante de que ele me entregou com atraso, para que depois eu possa provar. Esse atraso de entrega de desenho me gera, tudo de novo, extensão de prazo, pode gerar ociosidade, pode gerar, com extensão de prazo, custo com administração local, custo com administração central, outros custos indiretos na administração, outros custos indiretos, tais como seguros, garantias, etc. Pode empurrar a obra para período chuvoso, pode fazer com que serviços ultrapassem a data do dissídio, que aqui na nossa realidade nós estamos dizendo que é novembro. E aí eu vou ter mais serviços feitos após novembro, ou eu não teria serviço nenhum previsto para ser feito após novembro, e passo a ter. Passando a ter serviços feitos após novembro, eu passo a ter custo com o reajuste dos salários. Foi-se embora a lucratividade.